Quantas vezes você, treinador, treinadora, refletiu a sua prática profissional, aquela intervenção no treino, aquela atividade, aquela orientação em uma partida e muitos outros detalhes que são fundamentais para a nossa atuação profissional? Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus Almeida e você está no podcast Refletindo a Prática. E hoje, abrindo aí um quadro aqui do podcast, onde a gente vai falar de um tema que dá nome ao podcast, né? No caso, a importância de refletir a prática. Algo que eu vejo que é muito pouco discutido, muito pouco abordado, principalmente em graduações, em cursos de federações, a gente vai abordar isso aqui também. Porém, não estou sozinho. Falei a gente porque eu não estou sozinho. Estou aqui com duas professoras, abrindo o quadro de convidados aqui no podcast. Então, eu queria agradecer muito a presença da professora Paula Cimarelli e da professora Yura Sato, para a gente poder conversar sobre a importância de refletir a prática, né, e trazer algum aparato teórico para que a gente possa sustentar essa discussão e que possa ajudar vocês. Então, obrigado, professoras. Aí elas vão se apresentar agora nesse início, e aí a gente já começa a discussão. A Yura, ela é a coach mais experiente, então, por favor, Yura, você primeiro. Olá a todos e a todas, eu sou Yura Sato, sou doutoranda em Educação Física na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e também pesquisadora no LEP, que é o Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, e também sou treinadora de basquete de equipes de base. Sou um pouco treinadora dos subtodos, que é aquela história, né? Treinador e treinadora de base acaba acompanhando muitas equipes. E sou treinador de equipes masculinas aqui em Limeira, no interior de São Paulo, no nosso clube. Olá, todo mundo. Eu sou Paula Cimarelli, sou doutoranda também, mas estou um pouquinho mais para trás do que a Yura, tem alguns anos pela frente. Pela Unicamp, mas pelo GPESP, que é o Grupo de Estudos em Pedagogia do Esporte aqui da Unicamp de Barão Geraldo, do professor Roberto Paes, onde eu conheci o Matheus, né, Matheus? A gente tem estado junto aí desde o ano passado. Exatamente. E sou treinadora de basquete também, categorias que não são de base, mas são a iniciação no contexto do esporte escolar, também masculino, e não é subtodos, mas é o submistura, né? Porque é de 11 a 14 anos no mesmo treino, e Deus me ajudando, basicamente é isso. É isso aí. Exato, no GPESP, desde o final de 2019, né, que a gente está no GPESP, eu frequento as reuniões e vem contribuído bastante para algumas reflexões, até que eu vou trazer aqui no podcast, e também que eu coloco na página lá no Instagram, Matheus Almeida, _98. Sigam a página lá no Instagram, beleza? Então, para começar, na verdade, eu fiz aqui uma introdução que trazendo algumas abordagens referente à reflexão da prática, né? E aí depois eu vou colocar algumas perguntas e aí a discussão vai desenrolar. No podcast do professor Gabriel Bussinger, um excelente podcast, Diário do Treinador, ele aborda alguns referenciais que buscam estudar treinadores vencedores em alguns episódios, e é colocado que esses profissionais têm como característica, né, as tomadas de decisão muito qualificadas na gestão do processo. E isso em virtude das reflexões de experiências, buscando extrair aprendizado e, por consequência, em situações semelhantes que podem ocorrer, a tomada de decisão ela acaba se tornando mais qualificada do que a anterior. Além disso, na questão que entra sobre a reflexão da prática e as competências dos treinadores, né? A Paula, na dissertação de mestrado dela, ela coloca, né, as referências como Gilbert, Trudel, Coté, Rodrigues, 2016, que colocam que a reflexão da prática
no caso, ela diferencia treinadores e treinadoras iniciantes de super competentes, sendo capazes de transformar as suas experiências profissionais em conhecimento. Acho que isso que é o fundamental que a gente vai até discutir aqui, né? Transformar as experiências profissionais em conhecimento, né? E Cottey e Gilbert, 2019, ainda na dissertação da Paula, aborda, então, que a tríade, né, dos conhecimentos de treinadores e treinadoras, com o conhecimento profissional, o interpessoal e o intrapessoal, sendo, então, a reflexão da prática inserida no intrapessoal. Então, eu vou já colocar a primeira pergunta aqui, e aí a gente já começa a discussão, de modo mais aprofundado, né? O que é o conhecimento intrapessoal e por que é importante compreender que a prática da reflexão é vista como uma possibilidade para o desenvolvimento de treinadores e treinadoras. Aí, quem começa respondendo, Paula, Yura, e aí a gente já começa a conversa aqui. Ai, gente, difícil, porque eu gosto de ouvir a Yura falar, mas tudo bem. Yura, eu vou organizando aqui, depois você faz a cesta, tá? Mas eu acho super legal você trazer essas referências, mas vou tentar trazer um pouquinho mais para a nossa realidade de chão de quadro, assim, e entender quem é esse treinador e treinadora que a gente está falando. A gente não está necessariamente dizendo da pessoa que vai trabalhar com o alto rendimento ou com a elite esportiva. A gente está pensando em profissionais que trabalham pela promoção do esporte em diferentes contextos, que não o escolar no sentido curricular. Então, se você trabalha em projeto social, se você trabalha em prefeitura, se você trabalha no esporte extracurricular da escola, se você trabalha em clube, a gente está pensando em você. Então, cabe você entender essa discussão a partir disso. E esse conceito de quem é o treinador ou treinadora já tem um grande número de autores, inclusive esses que você trouxe como referência, que vão defender esse conceito de quem é esse treinador e essa treinadora. E aí é importante a gente pensar que esse nomezinho que você usou, né, conhecimento intrapessoal, que é um nome bonito, ele está sendo pensado dentro de uma série de conhecimentos que a gente sabe que a gente tem. Então, é só uma forma de organizar aquilo que a gente precisa saber. E aí tem um autor que eu particularmente gosto muito, que é o Jarvis, que ele vai dizer que a gente aprende ao longo da vida. Então, se a gente está pensando agora nessa discussão em específico, se a gente está pensando em conhecimentos específicos e em reflexão, a gente está pensando que esses treinadores eles vão aprender o resto ao longo da vida toda, e não só no momento específico de certificação, de cursos, né? Então, da graduação, da pós-graduação, curso de federação, enfim. E aí, o que são esses três conhecimentos, resumidamente, né? O conhecimento profissional é aquele conhecimento que é básico para a nossa atuação enquanto treinador e treinadora. Então, tudo aquilo que a gente vai aprender em cursos de certificação, em especial, por exemplo, a nossa graduação. Então, fisiologia, biomecânica, pedagogia, bioquímica, enfim, as áreas que são básicas para a nossa área de atuação. O conhecimento interpessoal é o conhecimento das relações. Afinal, quando a gente está num ambiente de treino, a gente não trabalha sozinho. A gente tem que, em primeiro lugar, saber lidar muito bem com os nossos atletas ou alunos e alunas. E também a gente tem que saber lidar com pais, a gente tem que saber lidar com os pares que trabalham com a gente, dependendo do ambiente, com os outros profissionais que compõem a nossa equipe técnica. Então, é basicamente isso. A gente saber se relacionar e gerir também as nossas emoções e as emoções de quem tá com a gente, né? E que, inclusive, isso tem um nome, que é a tal da inteligência emocional. E o conhecimento intrapessoal é o conhecimento de si, que é algo que, infelizmente, a gente vem negligenciando ao longo do tempo, né? Então, a gente sabe muito sobre como ensinar, a gente tenta saber muito sobre a pessoa com quem a gente está trabalhando, mas e sobre a gente, o que é que a gente sabe? Então, conhecimento intrapessoal é a gente entender quem a gente é enquanto profissional, quais são as nossas crenças, quais são os nossos valores, qual a nossa filosofia de trabalho, e digo mais, quais as nossas filosofias ao longo do tempo, tendo em vista que ela vai sendo modificada, e também essa capacidade de pensar sobre aquilo que a gente está vivendo e experienciando, ou seja, a própria reflexão. E aí, é importante da gente entender que essa reflexão ela não é aquele momento em que você está
guardando o seu material da quadra até a salinha de materiais ou até o seu carro, você teve aquele pensamento, e porque você teve aquele pensamento, você refletiu. Ele pode compor a reflexão, mas o pensamento sozinho, sem uma forma mais organizada de pensar, isso não é entendido na literatura enquanto reflexão. E aí eu vou fazer um breve, um destaque aqui importante. A gente tem muita gente falando sobre reflexão, parece que é moda falar sobre reflexão. Então eu reflito, então eu sou uma pessoa competente. Mas existem diferentes compreensões do que é reflexão, diferentes formas de refletir, e quando a gente vai falar da literatura de treinadores e treinadoras, a gente tem um modo, entre aspas, porque existem diferentes autores, de pensar essa reflexão. Então, a gente realmente está concebendo a reflexão como um momento sistematizado, onde você vai transformar a sua experiência em um conhecimento para a sua própria prática. Muito bom, a Paula fica puxando meu saco, mas eu também gosto muito de ouvi-la, sem dúvidas. E uma coisa interessante é que agora no doutorado a Paula tem estudado de fato a reflexão de uma forma aprofundada, né? Então, sem dúvida, tem muito aí a contribuir. Eu realmente só tenho algumas coisas a complementar, né? A Paula veio trazendo aí a questão do aprendizado ao longo da vida, aprendizagem ao longo da vida, os 3 conhecimentos. Acho que vale destacar também em relação ao conhecimento profissional, que não é exatamente o foco, mas que acho que vale a pena comentar, é que além desse conhecimento profissional de base que a gente ganha durante os cursos de certificação, as experiências como atleta também contribuem, né? Então, por exemplo, eu joguei basquete durante a minha infância inteira, então eu conheço muitas coisas do basquete que foram a partir dessa experiência, que eu adquiri a partir dessa experiência, eu desenvolvi, né? E também as experiências como treinador e treinadora mesmo, na prática, né? Também contribuem, sem dúvida, para esse conhecimento. E aí, em relação à sua segunda pergunta, Matheus, acho que você já veio trazendo durante toda a introdução, né, da importância de refletir a prática. E aí tem alguns autores que vão trazer 3 diferenciações que eu acho bacana, que em relação à reflexão na prática, mas de novo, né, não é aquele pensamento supérfluo, mas sim uma forma organizada de pensar, de refletir, na verdade, transformar a experiência em algum conhecimento, a reflexão sobre a prática, né, então, um momento que já passou esse período aí da prática e o treinador, a treinadora reflete sobre a prática que aconteceu, e também a reflexão para a prática. Então, uma reflexão em que vai contribuir para o desenvolvimento de novas ações a partir daquilo que foi pensado, que foi refletido, né? Então, acho que tem essas 3 diferenciações, e elas vão contribuir, sem dúvida, para o desenvolvimento do treinador e da treinadora e dos conhecimentos e competências relacionadas a essa tríade que a gente falou, profissional, inter e intra. E uma coisa que é bastante legal, que você comentou do artigo do Rodrigue, do Trudel de 2016 e do Gilbert, né? É que eles vão trazer que treinadores são capazes de refletir deliberadamente, eles não se tornam só super competentes, mas se tornam inovadores, têm a capacidade de inovar. Acho que é um adendo que eles fizeram para o novo artigo de 2016, que é essa ideia de que treinadores que são capazes de refletir consistentemente, de forma deliberada, são capazes, inclusive, de inovar. Então, quando a gente fala sobre a importância da reflexão sobre a prática, para a prática e na prática, é a possibilidade de desenvolvimento em relação a essa tríade aí de conhecimentos que também vão gerar competências. Eu acho que perfeita a fala de vocês, e principalmente no sentido de mostrar que refletir a prática não é simplesmente eu pensar em alguma coisa que aconteceu. É algo realmente estruturado, eu preciso ter uma estrutura. Até no GPSP, quando a Yura participou da reunião, ela mostrou um dos meios estruturados de se refletir a prática. Eu acho que quando a gente fala refletir a prática, o que acaba passando inicialmente, quando a gente ainda não tem contato com o conteúdo de modo aprofundado, é justamente isso. Vou pensar o que eu fiz que eu posso melhorar. Mas esse ato, apesar de você estar refletindo, você não está refletindo da maneira mais aprofundada para justamente transformar a experiência em conhecimento. Acho que essa frase é a frase do episódio de hoje. Transformar a experiência em conhecimento. E para isso a gente precisa ter uma prática estruturada da reflexão.
outra coisa que eu queria salientar é que é difícil a gente ver em cursos de graduação, em cursos de federação, abordagens de reflexão da prática. E é o diferencial para treinadores vencedores. Várias pesquisas com treinadores vencedores colocam a diferença, como eu coloquei no podcast, Gabriel Bussinger coloca isso, é reflexão da prática, é transformar justamente a experiência em conhecimento. Então, acho que isso é o diferencial e que os profissionais precisam entender cada vez mais. Nós precisamos cada vez mais estruturar a nossa reflexão, porque a nossa prática, consequentemente, vai evoluir. E aí a pergunta seguinte, aí a Paula pode fazer a colocação e depois aí ela já responde. A pergunta é: como desenvolver nos atletas a capacidade de refletir as suas ações para que tenham esse mindset de crescimento e autonomia para resolver problemas, assim como a capacidade de reflexão em grupo para resolver problemas de modo coletivo? Legal. Você falou muitas coisas interessantes, vamos tentar organizar aqui meu pensamento. Mas o que eu ia comentar, alguns comentários. O primeiro deles, em relação a isso que você fala sobre os cursos, é uma modificação, um movimento que a gente tem percebido, especialmente os laboratórios, vou destacar 3 aqui, o GPSP, o LEP e o NUP, que são laboratórios em pedagogia do esporte no Brasil, e que tem como referência os professores Larissa Galati e o Michel Milstedt. Também coloco aqui o Heitor Rodrigues, que é de outro laboratório, mas que são pessoas que têm feito esse movimento de tentar mudar um pouco isso a nível de graduação e também de capacitações que estão acontecendo em organizações, né? Então, em clubes. Agora mesmo o LEP ofereceu um curso que a Yura pode falar muito melhor que eu, sobre formação de treinadores, e que o foco foi muito esse, olhar para si, pensar sobre si. Então, eu creio que é um movimento, assim, o mais importante que a gente já tem feito, né? Que é a gente olhar para como é o nosso cenário. E digo mais, o Brasil, ele é um país que tem uma grande vantagem, que é o curso de graduação para treinadores e treinadoras. Em muitos países isso não é realidade, né? Então a gente gosta de criticar o Brasil, mas eu também gosto de lembrar desse nosso ponto positivo. A gente tem aí 4 anos aprendendo sobre ser treinador e treinadora com essa questão. A gente gostaria de sair mais reflexivo? Com certeza, mas o movimento está acontecendo. E aí o que eu queria dizer também é que, um pouco respondendo essa sua pergunta, é que a gente, de algum modo, os treinadores e treinadoras, a impressão que eu tenho é que eles já refletem, especialmente quando a gente pensa naquilo que a Yura falou do refletir na prática, né? Reflexão na ação. De algum modo, a gente pensa para resolver problemas, né? O treino, ele é assim, constantemente a gente tem que resolver problemas. Então, a gente, de alguma forma, reflete ali naquele momento. A questão é o que a gente faz com essa reflexão depois do que aconteceu, né? Então, o refletir sobre a prática que talvez seja a grande novidade e a grande necessidade para que a gente consiga achar significado para aquilo que a gente faz, ou dar significado para aquilo que a gente faz para a nossa experiência. E aí tem até um consenso em relação aos autores que vão explicar e defender a aprendizagem baseada na experiência, é que a reflexão ela é a chave, ela é o coração disso. Então, se você está já há 10 anos formado, e você é um treinador ou uma treinadora, para você aprender, você precisa incluir a reflexão na sua experiência, senão você efetivamente vai ser aquela pessoa que está há 10 anos, provavelmente, fazendo a mesma coisa e não evoluindo dentro daquilo que você pode evoluir. E aí, o que eu ia dizer que tem a ver com a sua pergunta é que antes de eu querer que os meus atletas reflitam, eu preciso ser uma pessoa que reflita constantemente. Porque senão eu não tenho como exigir isso deles, né? Se o questionamento não faz parte do meu dia a dia sobre aquilo que eu estou vivenciando, ou seja, sobre as crenças que eu tenho, sobre as experiências que eu passei, sobre os sentimentos que vieram ao longo da minha experiência, eu não tenho como exigir, ou é muito mais difícil de eu enxergar o ambiente de treino enquanto o ambiente que vai fomentar esse tipo de movimento dos meus atletas e alunos. Porque aí acaba muitas vezes sendo aquilo ali, eu vou fazer os meus atletas refletirem. Eu solto umas perguntas que eu nem sei se vai funcionar com eles, porque eu mesmo nem testo, e aí, enfim, não necessariamente isso vai gerar uma reflexão. Então, acho que vale esse primeiro start.
Certo, dona Yura? Concordo bastante, Paulinha, essa questão do questionamento, se questionar. E aí, Matheus, até comentando naquele ciclozinho que a gente conversou lá no GPESP, né? Sobre como a gente pode, então, de fato, refletir, principalmente se a gente não tem muita prática. Acho que tem algumas questões chaves que o Gibbs, que é um autor muito, muito importante na temática sobre a reflexão, traz para a gente, que é o seguinte, é um ciclo para realmente sistematizar a reflexão. Ele vai trazer 6 processos. O primeiro é pensar sobre o que aconteceu, e a gente está falando da reflexão sobre a prática. Ou ali até na prática uma situação um pouco mais momentânea, mas fica um pouco mais difícil, principalmente se a gente não tem muita familiaridade, né? Mas nesse primeiro momento, tentar descrever o que aconteceu. E aí, nesse primeiro momento, é sem inferências mesmo, é relatar fatos. No segundo momento, tentar entender quais foram os seus pensamentos, ou meus pensamentos. É bom sempre trazer em primeira pessoa, né? A gente está falando do nosso processo de reflexão. Então, quais foram os meus pensamentos, quais foram as minhas percepções, os meus sentimentos em relação a essa situação. No terceiro momento, avaliar. E aí, acho que está um grande passo importante. Avaliar o que eu fiz de bom, o que eu poderia ter feito de melhor. Então, é tentar realmente fazer algumas dessas inferências, tentar compreender o que você fez de bom, o que você poderia ter melhorado. Depois, fazer uma análise um pouco mais aprofundada, né? Então, quais inferências eu posso fazer sobre essa situação? Qual que é a minha compreensão sobre essa situação? Então, por exemplo, eu falei dessa forma, por isso, de repente eu estava num momento de raiva, né? Colocando uma situação de estresse, enfim. Então, fazer algumas inferências. E aí, tentar concluir, o que eu aprendi com isso? Né, diante dessa situação que eu descrevi, diante das percepções que eu tive sobre as minhas reações, os meus sentimentos, o que eu fiz de bom, o que eu poderia ter feito de melhor, né, por que eu fiz por que eu tive essas ações, e aí tentar concluir com o que eu aprendi. Para partir disso, de todo esse processo, planejar, né? Quais são as minhas próximas ações? E aí acho que vem a questão do desenvolvimento em si, né? O que eu aprendi com isso? O que eu posso fazer de melhor? Então, quais serão as minhas próximas ações? É claro que é um processo longo, profundo, né? A gente sabe que ser treinador e treinadora às vezes não é fácil. Trabalho o dia inteiro, por exemplo, dou treino das 2 às 8 da noite, todos os dias. Não dá para fazer isso depois de todo o treino, até porque um treino é atrás do outro. Mas separar alguns momentos chaves para poder pensar melhor, refletir de fato sobre alguns pontos chaves que sejam importantes e que vão contribuir aí para o desenvolvimento. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, acho que a Paula foi certeira, ela está corretíssima, né? A gente também tem que compreender e ser exemplo do que é reflexão e ser exemplo de práticas reflexivas, mas é também tentar, nesses questionamentos que a Paula comentou, tentar trazer algumas dessas questões do próprio ciclo de Gibbs, né? Estimular os atletas e as atletas a pensarem o que eles estão fazendo, observarem as próprias ações, o que estão fazendo de bom, o que poderia ter feito fazer melhor, né? E tem muita relação com o processo de comunicação. Às vezes a gente é muito diretivo nas nossas informações, nos nossos feedbacks, mas o que a gente fala não é necessariamente o que a pessoa que está ouvindo compreende. Então, acho que tem muita essa relação de tentar entender o que a pessoa também está compreendendo e se de fato você, treinadora, está estimulando o seu atleta, a sua atleta a refletir sobre esses pontos, né? Então, é muito importante, você falou da autonomia. Se a gente pensa em desenvolver atletas autônomos, será que as nossas ações pedagógicas são coerentes com, de fato, com o desenvolvimento da autonomia dos atletas? A gente tem uma tendência muito diretiva e talvez menos não diretiva, né? Provocando a autoavaliação e a reflexão dos alunos e alunas. Então, a gente tem que parar para pensar também nas nossas ações enquanto treinador e treinadora. Perfeito, eu acho que esses pontos que vocês destacaram são muito importantes. Até falando no caso do processo de reflexão, né? Desde a gente entender os fatos, até quais foram os pensamentos, e todo o processo, até a avaliação e a análise, e aí o planejamento para a próxima ação, né?
acho que esse processo que foi descrito, eu acho que é muito importante, até para quem está ouvindo já ter um norte melhor, né? E aí, eu concordo muito, principalmente com o que a Paula coloca, né, e a Yura também completou, a questão de, para a gente fazer com que na nossa prática atletas e alunos reflitam realmente, tenham essa prática reflexiva, nós precisamos primeiro ter essa prática reflexiva constantemente no nosso dia a dia, para que a gente tenha bases para que a gente possa ensinar isso. E o principal, entra até em questões de epistemologia da prática, né? É a questão de será que realmente as bases epistemológicas que sustentam a nossa prática, elas vão favorecer com que a gente tenha esse processo de ensinar a reflexão para os alunos? Então, é algo que é bem complexo, né? Bem profundo. Paula, pode fazer a observação. Eu adorei esse negocinho de levantar a mão. Eu ia acrescentar, eu acho que vale a gente, já que a gente está pensando em treinadores e treinadoras, especialmente se você já é da prática, olha para a sua própria prática e tenta identificar em que momentos você tem possibilitado essa reflexão dos seus alunos e atletas. Às vezes, a gente pensa muito como a professora Larissa, que falou isso no último dia do curso, só como o momento de grupo no final, né, a roda, então a gente pergunta para eles e aquilo foi uma reflexão. Não necessariamente, você pode criar momentos, você e uma pessoa só para conversar sobre isso, durante as próprias atividades, então pensa aí, quantas vezes você chama individualmente um atleta, um aluno para conversar, ou mesmo, eu gosto muito de fazer isso, os meus alunos até sabem, durante o jogo, eu pauso o jogo e eu faço com que eles conversem entre eles sem haver a minha intervenção. Então, eu só solto ali algumas perguntas básicas. Então, o que está rolando de legal, o que precisa ser melhorado, como é que a gente faz para melhorar isso? E isso pode parecer pouco, mas pensa em adolescentes de 11 a 14 anos tendo que resolver esse problema sozinhos, sem haver a minha intervenção. Né? Óbvio que depois existe o meu suporte, mas colocá-los em situação de pensar e resolver o problema, que tem muito a ver com isso que você falou, né, Matheus? Se eu trabalho a partir de jogos, né, tornando essa palavra epistemologia um pouco mais fácil, se eu não trabalho no modelo tradicional, mas eu trabalho a partir de jogos, então faz sentido ter isso, né? E talvez no tradicional não. Yu! Só para não deixar passar, a Paulinha falou bastante do curso, né? Que curso foi esse? A gente teve um curso de extensão que foi promovido pelo LEP da Unicamp, um curso muito interessante que rolou aí no último mês de novembro. Toda segunda-feira a gente se reuniu com mais de 75 treinadores e treinadoras para falar sobre as competências e os conhecimentos inter e intrapessoais. Então, embora a gente está falando aqui da reflexão como um processo individual, e de fato algumas ações podem contribuir de fato, por exemplo, ter espaços, como foi esse curso de extensão liderado pela professora Larissa Galati, para falar sobre essas questões que, como você apontou, Matheus, ainda não é muito debulhado. E isso acontece também porque é uma literatura relativamente nova, uma literatura recente, em especial aqui no Brasil. Então, aos poucos, as coisas vão desenvolvendo, né? E aí, principalmente esses 3 professores, o Heitor, o Michel e a Larissa, têm desenvolvido iniciativas para incorporar essas questões também em cursos de formação, no espaço que é mais formal, né? Então, só para não deixar passar, foi esse o curso. Legal. Até levantou uma bola para eu poder fazer uma pergunta, que a questão é que vocês já têm mais contato com os professores que já estão desenvolvendo essa questão de levar a reflexão para cursos, principalmente de graduação. Como que seria esse processo para levar a reflexão para cursos de graduação? Como que seria a estruturação desse processo de levar isso? Legal, Matheus, tem bastante a ver, inclusive, com o meu doutorado. Eu tenho investigado a formação de treinadores e treinadoras, em especial na graduação, e a desenvolver ações que, primeiro, né, vão ao encontro de bastante coisas que a gente falou aqui.
Em geral, o conhecimento profissional é algo bastante desenvolvido na graduação, mas nem tanto o inter e intra. Inclusive, a gente fez uma análise do currículo do curso de Ciências do Esporte, aqui da Unicamp, do campus em Limeira, e investigando a ementa, a gente não fez uma análise além disso, mas investigando a ementa, mais de 90% da ementa das disciplinas trazem o conhecimento profissional, especificamente, enquanto o conhecimento inter e intra está abaixo ali dos 10%. Isso estou falando de ementa, é claro, né? Durante as aulas existem muitas ações que contribuem também para o desenvolvimento de alguns conhecimentos, principalmente interpessoal. Mas é desenvolver, Matheus, por exemplo, uma disciplina que vai ao encontro dessas ações. A Larissa, por exemplo, em 2015, desenvolveu uma disciplina que chama treinador esportivo, inclusive agora vai mudar o nome para treinador e treinadora, em que o conhecimento inter e intra é mais envolvido em relação ao profissional. E as ações vão estimular, de fato, as competências interpessoais. Então, a gente tem feito muito workshop para que os alunos e as alunas ponham a mão na massa, de fato, né? São aulas um pouco menos expositivas e mais interativas, para que eles desenvolvam algumas competências. Então, a gente teve um workshop sobre comunicação, condução de práticas, a gente teve sobre liderança, e aí, nesses workshops, as ações são desenvolvidas para que, de fato, os alunos e alunas pensem nas experiências que eles já tiveram, identificar algumas competências que eles já possuem bem desenvolvidas e tentar refletir, de fato, sobre o que eles podem melhorar, né? Quais serão próximas ações? E aí, pensando que, claro, alguns estão em estágio, não agora nesse período de pandemia, né? Porque está todo mundo meio off das atividades presenciais, mas aproveitando esse momento que a maioria já está em estágio, porque é uma disciplina de último ano, para eles ir pensando também em ações que eles já fazem durante o estágio que eles podem melhorar. Então, desenvolver algumas ações, e não precisa ter uma disciplina específica para isso, mas desenvolver ações que vão aí estimular. Trazer estudos de caso, ou situações problema, né, que pode ser discutido em grupo, que tem tudo a ver com a competência inter, né, e também momentos mais individuais de reflexão, enfim. Então, desenvolver ações que vão estimular, de fato, a discussão, os relacionamentos e também a reflexão. O professor, no caso da universidade, para ele promover essas ações reflexivas na disciplina dele, ele vai precisar refletir a metodologia de ensino dele, não vai? E vai precisar refletir a base epistemológica que sustenta a prática dele, porque se ele não tiver os referenciais que sustentam a prática dele, que favorecem essa promoção, vai ficar muito difícil dele fazer da melhor maneira ou até fazer essa questão, né? Sem dúvida, Matheus. Inclusive, tem um artigo que eu gosto bastante, que é do Truder e do Paquete, que eles vão trazer algumas recomendações para coach developers ou coach administrators, que são as pessoas que vão cuidar aí do processo de formação, que também, falando aí na graduação, seriam os professores e as professoras. De que é importante ter esse processo aí de capacitação em relação à metodologia que eles têm apontado para a gente, principalmente, desenvolver esse processo mais centrado no aluno, de fato, trazer uma abordagem que é conhecida como ensino centrado no aluno, que, sem dúvida, essa abordagem é a abordagem de base que vai sustentar professores e professores a entenderem, primeiro, o que é, de fato, o ensino centrado no aluno e desenvolver ações que sejam centradas no aluno, que vão contribuir para o desenvolvimento desses alunos e alunas. Então, é um aspecto muito importante essa capacitação, né? E aí, de novo, professores e professoras pensarem a sua prática, também entender aquilo que faz sentido, né? Para cada um e para cada uma, e aí, a partir disso, desenvolver algumas ações que vão contribuir para o desenvolvimento dos alunos e das alunas. Legal, show, muito bom. Paula? Muita coisa, muita coisa. Não, o que eu ia dizer é que, em específico em relação a isso, né, de como é que esses professores vão fazer, eu gosto de pensar, de traçar um paralelo, com o que a gente tem maior facilidade e acho que tem maior
número de discussões, que é a gente, de fato, mudar aquilo que a gente acredita enquanto professor ou professora, em questão dos professores universitários, né? Então, não é só a ferramenta que eu vou usar lá na disciplina, mas é eu realmente acreditar. Assim como no seu treino, não é só você usar jogos que você vai estar sendo interacionista, né? É você entender o aluno como um processo central, que é o sujeito central, enfim. Então, isso também acho que se aplica quando a gente pensa em reestruturação dessas disciplinas ou mesmo do próprio professor e professora que se coloca nessa posição. Então, é uma mudança de visão mesmo. E a mesma coisa em relação à própria reflexão, né? Pensando nas pessoas que estão aí no chão de quadra. Não é simplesmente adicionar essa prática no meu dia a dia que vai mudar com que eu seja uma pessoa reflexiva. É eu realmente entender que eu vou passar a ter um pensamento crítico em relação àquilo que eu vivo e não só responder um formuláriozinho e tal. Eu acho que essas ferramentas que existem, como o ciclo de Gibbs que a Yura falou, elas estão a favor desse processo, mas se não houver uma sensibilização, uma tomada de consciência de que eu preciso mudar a forma como eu olho o meu treino, como eu entendo a minha aprendizagem. Então, a minha aprendizagem, ela acontece desde que eu nasci, usando Jarvis, né? Desde que eu nasci até quando eu vou parar de existir na minha vida. Então, eu preciso começar a entender que a aprendizagem, ela acontece ao longo da vida, que ela acontece na minha própria experiência, que ela acontece também nos meus cursos que eu vou fazendo. E isso tudo para compor o que a gente está chamando de reflexão, né? E eu vou até deixar como sugestão aqui três coisinhas. Uma para adicional, que a Yura falou, do ciclo de Gibbs. Existe um estudo que foi feito em 2018, com cartões reflexivos, que acho que vale muito como sugestão. Inclusive, Matheus, se depois se você quiser deixar no... Eu já estou pedindo para você deixar, basicamente é isso. Mas depois o Matheus vai deixar para vocês na descrição do podcast o link para esse artigo que tem o cartãozinho lá. E, enfim, e o legal desse artigo é que ele foi testado na prática, né? Então, o autor, ele era, se eu não me engano, assistente técnico, e ele fez esse uso desse cartão ao longo dos treinos todo e da temporada. E, então, realmente é algo que se prova, que de alguma forma contribui para o seu desenvolvimento. Não é uma coisa que a teoria tirou do além e está sugerindo. Vale isso, e esse cartão, inclusive, ele está dentro da proposta do Gibbs. Pode falar, Yu. Vai lá. Não, é só a gente traz, claro, muitas referências da literatura, mas se a gente também vai para as biografias de treinadores e treinadoras, quantos deles não relatam também que tem seu caderninho, né? Tem sempre muitas anotações. Eu gosto muito da série do Playbook, o Doc Rivers mostra ali pilhas de caderno que ele tem de N equipes, então a gente vê o quanto que esses diversos treinadores e treinadoras, e não só esses que acabam sendo treinadores de elite, já tem essa prática mesmo de ter o seu caderninho. Mas é legal que a literatura vai contribuir com a gente como sistematizar e talvez impulsionar, de fato, a prática reflexiva. Uhum. Exato. E tem tudo a ver com o que eu já ia falar agora, que é em relação a você... Número 1, olhar para o seu dia a dia e enxergar quais são as possibilidades de coisas que você já faz. Então, o seu caderno, de repente, é o local que você já anota. Então, utilize disso, né? Parta de algo que já existe. Eu mesma tento todas as possibilidades possíveis. Então, eu tenho mais facilidade para gravar áudios. Acabou o treino, eu pego meu celular, eu tenho um grupo que é só meu, que se chama Reflexões, e ali eu vou colocando os meus áudios. E para depois eu conseguir lembrar, porque muitas vezes eu não vou lembrar do que aconteceu. Eu dou treino até 8 horas da noite, chego em casa e quero morrer. Então, tem essas estratégias que você vai podendo identificar do seu dia a dia e adicionar com o que a literatura vem trazendo. E, pensando nas biografias que a Yura falou, a minha sugestão é, pense na sua história, olhe para a sua história. Né? Desde o momento que você nasceu até o dia de hoje. O que foi importante nessa sua caminhada enquanto treinador e treinadora? E não é só olhar para coisas específicas relacionadas ao esporte, mas situações em que de alguma forma contribuíram para você ser quem você é. Eu dou um exemplo sempre, que é o teatro na minha vida. Eu fiz 3 anos de teatro. Na minha linha do tempo sempre vai aparecer o teatro. Porque foi ali onde eu aprendi a me comunicar com maior facilidade, a me expor com maior facilidade.
E eu, enquanto treinadora, preciso saber me comunicar, preciso saber me expor. Então, construa a sua linha do tempo ao longo da sua vida. Revisite isso ao longo do tempo. E uma coisa que tem tudo a ver também com o que a Yura já falou é começar a estabelecer grupos onde você possa se comunicar, né? A reflexão ela não vai acontecer necessariamente ali naquele grupo, mas aquele grupo pode te gerar pensamentos que vão contribuir com a reflexão. Então, observe os espaços onde você está inserido, né? Então, se no seu clube tem outros treinadores, crie momentos intencionais onde você vai compartilhar aquilo que está acontecendo no seu dia a dia, os problemas. Os próprios grupos que existem nas universidades, existem grupos aí que são possíveis de você entrar, né? Não é porque você não é, de repente, de uma universidade que você não pode fazer parte. Inclusive, já abro as portas aqui para o GPSP Conversa, eu tenho certeza também que o LEP é super aberto para isso. Então, acho que é um pouco disso, assim, olhar os diferentes espaços onde você pode aprender e, de novo, mudar a sua visão sobre a aprendizagem antes de querer enfiar a reflexão dentro do seu dia a dia, né? Para e olha, eu aprendo ao longo da vida, então eu preciso estar disposto a isso também a partir da reflexão. Um ponto que eu queria também, que na verdade foi uma lembrança que eu tive da live do GPSP Conversa com o Michel, onde ele falou lá, né, práticas mesmo para você poder refletir a prática e para você coletar informações do treino, né? Então, às vezes, gravar as suas intervenções no treino ou filmar o seu treino para ver como você se comportou, como você interagiu com os problemas. Aí você olha os problemas até de outro jeito, né? Você olha meio que você se vê naquela situação, como você agiu, como você realmente viu na hora. Às vezes, se você colocar, por exemplo, um gravador para você gravar as suas intervenções, você vai ouvir e ver o que você fez ali naquela situação, e aí acho que facilita pra caramba isso na hora da gente poder refletir e até agrega no processo, no caso de Gibbs, por exemplo, né? E, Matheus, a gente está falando aqui dos atletas, né, se tornarem autônomos, até aproveitar momentos com os próprios atletas, ou com os alunos e alunas, para que eles também deem opiniões sobre a sua prática, né, o que eles têm percebido da sua prática. Porque, de novo, né, às vezes as nossas ações, o que a gente pretende comunicar, às vezes não é o que as pessoas estão percebendo. Então, acho que é muito importante aproveitar esse também momento que vai, sem dúvida, também impulsionar a competência de avaliação dos alunos e das alunas. Aí, no caso, não da prática deles, mas da prática do treinador e da treinadora. Perfeito. Eu acho que nesse sentido, vai muito também na graduação e até em cursos de federações, justamente promover esses mecanismos, né, ensinar esses mecanismos, né, para que esses profissionais também testem esses mecanismos. E acho que um ponto muito importante, o meu jeito de refletir é diferente do jeito que a Yura reflete, que é diferente do jeito que a Paula reflete, porque cada um vai desenvolver o seu próprio meio de reflexão de acordo com as suas percepções, de acordo com a sua formação, de acordo com todo o processo de desenvolvimento ao longo da vida que você teve e as suas referências. Então, eu acho que, por exemplo, o modo que cada profissional vai refletir a sua prática vai ser, às vezes, específico do contexto, justamente do tempo, às vezes, que ele tem, né? Eu não sei o que vocês acham disso. Vocês acham que o profissional ele tem um meio específico de refletir a prática de acordo com o contexto, com a construção dele, desses métodos e desses meios de refletir a prática específicos para cada um? Eu acho que é muito particular mesmo, tem a ver com a história de vida, né? Se eu, por exemplo, passei por um processo educacional em que as ações eram muito diretivas na escola, por exemplo, fazer provas, o tempo todo os professores é quem me davam nota, escolhiam o que eu devia fazer, o que eu devia saber, não tinha momentos de fato de autonomia, então provavelmente vai ser um pouquinho mais difícil, né? De novo, a história de vida é muito complexa, é composta por N episódios, N fatores, enfim.
mas é particular, então por isso acho que não tem uma forma específica e de fato é particular. E se alguém de repente passou por um processo educacional muito mais emancipatório, com muito mais estímulo, autonomia, provavelmente a pessoa já tem um pouco mais facilidade de processos, com os processos reflexivos, né? Mas, de novo, é muito particular, porque tem tudo a ver com a história de vida. Eu vou aproveitar e fazer um adendo, que talvez esse seja um dos desafios da minha tese, que é exatamente tentar inserir o processo de reflexão, de novo, processo de reflexão, que a gente aprende a refletir, não é uma coisa que a gente tira do bolso e está pronto, com um grupo diferente, né, com pessoas diferentes. Então, a ideia é ter estagiários ao longo de um ano, onde a gente vai passar por esse processo de entender o que é reflexão, entender o que é um pensamento crítico e aprender as diferentes formas de refletir, né, e, inclusive, dentre as muitas possibilidades, eu coloco jornal reflexivo ou diário reflexivo, que tem tudo a ver com o caderno, coloco cartões reflexivos, coloco filmagem, enfim. Então, acho que é isso, assim, de novo, é um processo. A gente também precisa passar e experimentar o que é que encaixa melhor. De repente, você está numa correria absurda, igual a Yura falou, ela não tem tempo de refletir de um treino para o outro. Então, para ela, vai funcionar de uma forma. De repente, o ano que vem, a Yura está com uma equipe só e é completamente diferente. Então, ela pode modificar. É um processo, né? Assim como a gente vai aprendendo as outras coisas ao longo da nossa vida, a reflexão, ela é aprendida ao longo também da nossa vida. Perfeito. Eu acho que é bem essa a ideia, né? Eu gostaria de agradecer às professoras, a professora Paula, a professora Yura, por terem aceito o convite e pela a discussão de altíssimo nível, abrindo em grande estilo mesmo esse novo quadro do podcast, refletindo a prática, falando sobre o tema que dá o nome ao podcast, que a ideia era justamente essa, trazer temas em potencial, que são pouco discutidos, porém tem grande potencial e de transferência para as nossas práticas, e também temas que às vezes são muito discutidos, porém a ideia é abordar eles de modo fora da caixa, de modo diferente, para que a gente saia do senso comum, sempre, né, buscando a inovação que a gente até abordou aqui. Então, queria agradecer imensamente a participação e obrigado mesmo por ter aberto aí esse novo quadro em altíssimo nível mesmo. Valeu, gente. Matheus, eu quem agradeço a você e a Paula por mais esse espaço aqui de discussão, muito importante. Esses momentos têm muito significado na minha vida. Depois que eu passei a estudar um pouco a questão da formação de treinadores e treinadoras, eu passei a pensar de uma forma muito diferente sobre a minha profissão. E, sem dúvida, tive muitos momentos importantes de reflexão que têm contribuído aí para o meu desenvolvimento também. Então, eu é quem agradeço. E também aproveitar, pessoal, seguir a página do LEP, se ainda não segue lá no Instagram. Talvez a gente tenha a segunda turma aí desse curso de extensão sobre competências inter e intrapessoais. Então é bom ficar lá ligado na nossa página, que quem sabe ano que vem mais uma turma aí desse curso. Obrigada, Matheus. Valeu, obrigado, Yura. Paula? Eu quero começar agradecendo o Matheus, é uma honra enorme ver o Matheus desde o ano passado, tanto que ele vem se desenvolvendo enquanto graduando, né? Mas ousado, eu na graduação, gente. Imagina que eu ia pensar em um podcast. Muito bom. E é isso, assim, o que a Yura falou é verdade. Momentos como esse são muito ricos para a gente. De alguma forma, a gente organiza aquilo que está dentro da nossa cabeça, né? Então, conversar faz muito bem. E, gente, do mesmo modo, né? Eu quero reforçar, sigam o LEP, quero reforçar, sigam o GPSP também. A gente tem compartilhado podcasts quinzenais, assim como o LEP também tem canais de podcasts. E também quero deixar aqui como sugestão que vocês procurem o NUP, que é o laboratório lá do Sul. Eles também têm bastante coisas nesse sentido. E, então é isso. Obrigada pelo espaço. Espero que vocês tenham, de alguma forma, aprendido ou tido pelo menos algum start ouvindo essa conversa, porque com certeza alguns starts aconteceram aqui também com a gente. Obrigada, Matheus. Valeu, gente. Eu queria aproveitar também a questão de seguir páginas, então siga as minhas páginas também no Instagram.
Siga a página Matheus Almeida, _98, e siga a minha página de análises táticas, Ponte Tática, no Instagram, e acompanhe o trabalho lá, comentem nas publicações. Se tiver alguma dúvida referente aqui a esse episódio, pode enviar lá no Instagram da Yura, no Instagram da Paula, também no meu Instagram, e a gente vai responder lá com total prazer para vocês. Beleza, gente? Queria agradecer muito, e é isso aí, beleza? Valeu, até o próximo episódio, e continuem sempre refletindo a prática. Valeu, pessoal!